A humanidade é uma engrenagem falha em um sistema inevitável, e no centro de tudo, um jovem que olhos vazios observa, manipulando cada peça do tabuleiro. Ayano Koji Kiyotaka não é apenas mais um aluno, ele é um enigma, um reflexo sombrio de um mundo onde os fracos são esmagados pelos fortes. Seu olhar esconde uma mente afiada, sempre calculando, sempre um passo à frente. O ser humano, meramente egoísta por natureza, luta por suas próprias futilidades, sem se importar com ninguém. Mas Ayano Koji não se esconde por trás de uma máscara. Diferente dos outros, ele não precisa fingir quem é. O seu olhar sempre enxerga o medo, sempre guiado por uma estratégia oculta. Para ele, as emoções são irrelevantes, pois não ajudam a vencer. E no final, vencer é tudo o que importa. Para Ayano Koji Kiyotaka, o mundo é uma grande encenação, uma peça teatral onde cada indivíduo usa máscaras, fingindo-se algo que não é para sobreviver a um sistema projetado para favorecer os mais fortes. Ele acredita que a igualdade é uma ilusão, um conceito criado para confortar os fracos, enquanto os poderosos ditam as regras. Essa visão cínica do mundo é a base de sua mentalidade. Ele não se ilude com promessa de justiça ou moralidade, pois entende que tudo se resume a manipular as engrenagens do sistema. Ninguém está à altura de sua patente. Todos são descartáveis, meras peças em um jogo em que ele mesmo dita as regras. A manipulação é uma arte que exige o talento, e até mesmo para esconder seu talento, é necessário o talento. Seu mistério leva os outros à loucura, mas para ele não passa de outra ferramenta. Quando as pessoas percebem que foram manipuladas, já é tarde demais. A decepção é inevitável, mas essencial. Ayano Koji enxerga além das aparências, percebendo a hipocrisia e as intenções ocultas dos outros. Essa clareza não é frieza gratuita, mas o resultado de uma criação brutal. Ayano Koji Kiyotaka é um produto da Sala Branca, um lugar onde as emoções são vistas como fraquezas e a inteligência reverenciada. A Sala Branca não era apenas um lugar, era uma fábrica, mentes desafiadas, corpos condicionados e espíritos despedaçados. Um ambiente onde sentimentos eram descartados em favor de resultados. Desde cedo, Kiyotaka foi moldado para ser uma ferramenta perfeita, um prodígio cuja genialidade e aptidão física o tornaram a maior conquista desse experimento brutal. Ele aprendeu que empatia e laços emocionais são distrações que não têm lugar em sua busca pela vitória. Porém, sobre a superfície da sua genialidade, há um peso. Ele não escolheu ser assim, foi forçado. As correntes invisíveis de seu passado o perseguem. Mesmo que seu exterior transmita indiferença, internamente ele luta para se libertar do que a Sala Branca o obrigou a ser. Kiyotaka carrega o fardo de um homem moldado para vencer, mas que também anseia por algo inalcançável a ele: liberdade. A Sala Branca não o treinou apenas para superar os outros, mas para extinguir qualquer traço de humanidade que pudesse interferir em sua eficácia. A falta de escolhas, os testes implacáveis e o isolamento fizeram dele uma arma, não um indivíduo. Essa criação impiedosa moldou sua visão de mundo, onde cada interação é uma transação e cada pessoa uma ferramenta. Ele entende que a igualdade pregada pelo sistema escolar ou pela sociedade é apenas um mito. É uma ilusão confortável que mascara a verdade. O mundo pertence àqueles que sabem como controlá-lo. A indiferença de Ayano Koji não é escolha, é sobrevivência. Por trás de sua genialidade, Ayano Koji leva uma rotina meticulosamente planejada. Cada dia é calculado para evitar distrações e garantir que ele esteja sempre à frente. Ele se esforça para parecer comum, mantendo notas medianas e desempenho moderado nas atividades escolares. Destacar-se antes da hora pode arruinar seus planos. Ele se destaca apenas quando é estritamente necessário. Mesmo seu condicionamento físico, que o coloca muito acima da média, é cuidadosamente controlado para evitar suspeitas. Fora das aulas, ele pratica hobbies que refletem sua genialidade, como leitura e xadrez. A leitura nos dias de hoje acabou se tornando uma arma secreta, e isso Ayano Koji usa muito bem. Cada livro é uma nova oportunidade de expandir sua compreensão do mundo e das pessoas ao seu redor. Ele trata as pessoas como livros, guias para entender padrões do comportamento humano. O xadrez é um reflexo direto da sua vida. Cada movimento no tabuleiro é calculado, assim como cada ação que ele toma no dia a dia. Ele enxerga as peças do jogo como pessoas, peões que devem ser usados com precisão. Esses hobbies não são apenas passatempos. São parte de sua constante busca por aperfeiçoamento e domínio, tanto sobre si mesmo quanto sobre os outros. Ele observa o comportamento humano em busca de padrões, catalogando reações e adaptando suas estratégias. Cada interação é uma chance de aprender algo novo e aplicar esse conhecimento para garantir o seu controle. Ayano Koji também evita conexões emocionais profundas. Ele entende que criar laços pode ser uma fraqueza,
No entanto, ele não é completamente insensível às emoções humanas. Ele as analisa com a mesma frieza com que analisa uma jogada de xadrez, tentando compreender como usá-las a seu favor. Qualquer esforço é em vão frente ao seu aspecto sombrio. A busca por individualidade é inerente à sociedade, mas é justamente essa busca que o coloca no topo. Seu sistema é imprevisível, uma constante que desafia qualquer tentativa de compreensão. Se você ainda não notou, ele representa a ausência de igualdade. Para ele, a inteligência é a arma mais poderosa. No tabuleiro, que valor tem um mero peão? Ele não considera suas ações malignas, apenas necessárias. Mas até onde o necessário é necessário? Marionetes não conseguem enxergar os fios que as controlam. E é aí que eu te pergunto, em quem você confiaria? Em um cenário de muitos erros ou em quem previne cada movimento? Ayano Koji nunca viu os outros como aliados. Para ele, todos são objetos aguardando quem possa usá-los com maestria. Algo só tem valor se souber usá-lo. Por isso, cumprir um objetivo não torna alguém especial, apenas destinado. Aqueles que o desafiam pensam ser superiores, mas não percebem que cada movimento que fizeram foi orquestrado pelo rei. Ele não se vê como superior, mas como inevitável. Sua visão de mundo é prática e cruel, guiada por uma lógica que poucos conseguem compreender. Ele reconhece que a sociedade é construída sobre desigualdades, e ao invés de lutar contra isso, ele as utiliza para permanecer no controle. E assim, ele permanece naquele lugar. Como uma sala tão branca pode moldar alguém de uma forma tão severa? Seus olhos vazios e frios escondem uma diferença que parece inquebrantável, mas ao mesmo tempo ele anseia por algo que não compreende completamente. Ele deseja liberdade, mas como alguém que não sente nada pode realmente alcançá-la? Talvez no fundo, Ayano Koji não seja apenas um produto da Sala Branca, mas também de suas próprias escolhas. Cada manipulação, cada movimento no tabuleiro é uma tentativa de alcançar algo além da lógica fria. E enquanto ele continua a controlar o jogo, uma pergunta permanece. Em um mundo onde tudo é estratégia, existe espaço para ser humano?